Adultização de crianças, um termo que tem circulado muito nas redes sociais, né, devido a um vídeo de um influencer do YouTube conhecido como Felca. O Felca fez um vídeo denunciando crianças que trabalham na internet, né, principalmente tendo uma antecipação da sua sexualidade, né? Crianças que dançam, né, músicas sexuais, que expõem, né, partes íntimas do corpo e geram likes, e com esses likes, né, todo mundo sabe que acaba gerando dinheiro, né, em algumas plataformas. Vimos que a denúncia desse influencer funcionou, né, do Felca, e as pessoas que ele denunciava nesse vídeo, as pessoas que o Felca denunciou nesse vídeo, né, já foram indiciadas, né, já foram presas, pelo menos um dos que ele denuncia no vídeo. Hoje, né, com a minha amiga Michele Tomazinho. Michele Tomazinho é vereadora na cidade de Londrina, aqui no Paraná, né, mas não veio hoje como, né, não veio como política, e sim como uma mãe que, mesmo antes de ser vereadora, sempre defendeu os direitos das crianças, mas o direito da criança verdadeiro, o direito da criança é de estar com a família, né, de a educação ser primeiramente, né, um direito dos pais, e então, né, é a pessoa mais indicada para falarmos desse tema. Eu vi que ela já entrou aqui. Deixa eu convidar a Michele. Para vocês, né, quem não conhece, nossos seguidores aqui, conhecerem também, né, a vereadora Michele Tomazinho. Olá, professor, Boa noite, Michele. tudo bem? Tudo bem? Que alegria em tê-la aqui conosco ao vivo, né? Eu que Essa agradeço. segunda-feira. Muito bom falar com vocês. Obrigada muito pelo convite, né? Agradeço imensamente, é uma honra estar aqui conversando com o senhor. A honra é nossa, a honra é minha, no caso, né? E você tá com um bebê, né? Bebezinho em Eu casa. Quantos tô meses? 3. 3 meses, né? Isso. Então hoje tem o apoio aí também do esposo, né? O doutor, né? Sim, Para ela estar aqui conversando com a gente. com E um certeza. tema do momento, né, Michele? Tema polêmico, depois do vídeo aí do influencer, o youtuber, não sei como ele prefere ser chamado, porque ela é meio que as duas coisas, né? Uhum. O famoso Felca, que os católicos provavelmente não conheciam até esses dias e agora já estão defendendo o Felca, né? Desculpa. Muita coisa para a gente discutir sobre esse vídeo, né? E Sim, mais do que o vídeo, sobre esse tema. sim. Se é uma pauta legítima ou se há algum interesse aí por trás, como alguns estão dizendo. Muito bem, Michele. Deixa eu te apresentar o pessoal, né? Deixar você falar um pouquinho de você, sobre as lutas que você já teve, né, em Londrina. Sim. Como eu falei, mesmo antes de ser vereador, você já estava, né, defendendo, podemos dizer assim, as famílias, né, as Uhum. famílias, as crianças. Então, eu queria que você contasse um pouco, né, da sua história aí para nós. Perfeito. Primeiramente, professor, me escuta bem? Escuto. Tá bom. Eu não sei onde o meu fone foi parar. Eu até tentei baixar aqui o Instagram no meu computador, mas não teve jeito, porque achei só o fone do meu computador e o fone do meu celular. Não encontrei, mas que bom que estão me ouvindo. Bom, eu realmente, de fato, comecei antes mesmo de ser vereadora, né? Eu iniciei o meu mandato esse ano, então a primeira legislatura, a primeira vez, né, que eu estou como vereadora atuando, né, nessa
parte política, assim, propriamente dita, como uma representante, né, do legislativo, mas desde 2020, assim, eu estive sempre envolvida, né, na defesa das famílias aqui em Londrina. Então, foi muito por conta da pandemia, né, na ocasião, e eu acabei liderando um movimento de mães aqui em Londrina, que se chama Decido pelo Meu Filho. E nessa ocasião a gente lutava pelo direito dos pais, né? Porque aqui em Londrina a gente não conseguia a reabertura das escolas, né? Então tudo já tinha voltado, tudo já estava funcionando e as escolas permaneciam fechadas. E também entramos aí nessa luta, né, contra o uso obrigatório de máscaras nas crianças, principalmente, contra o passaporte sanitário, né, a imposição da vacinação nas crianças, de forma que a gente ainda continua vendo em pleno 2025, né, inclusive até essa semana saiu uma notícia de uma família aqui de Faxinal, cidade próxima a nós, de que estão sendo ameaçados com multa e perda do poder familiar caso não vacinem os seus filhos com a vacina do Covid. Então a gente ainda presencia essa situação, né? Mesmo tendo pessoas que não acreditam e achando que ninguém é obrigado, eles não obrigaram ninguém, né? A gente vê realmente uma ameaça das famílias e também sempre estive à frente aqui também em outras situações na defesa do ensino domiciliar, né? Em defesa realmente da autonomia da família, do direito natural, né, que as famílias têm, né, pensando de fato que esse é um direito que não foi o Estado quem nos concedeu, né, porque a família veio antes do Estado, então é algo que realmente está intrínseco à família, né, então cuidar dos seus filhos, decidir, né, qual é a maneira melhor de educá-los, seja na escola ou seja no ensino domiciliar, ou até mesmo em relação às questões de saúde dos filhos, né? Eu sempre digo assim, eu não faço um movimento anti-vacina, não é isso. O que eu digo é que eu defendo a liberdade, a autonomia das famílias. A gente não pode tratar todo mundo como um protocolo, né? Porque nós temos as nossas particularidades, né? E as famílias têm as suas particularidades, as crianças têm suas particularidades, e essas merecem ser respeitadas. Então, a minha defesa é sempre nesse intuito, em defender, de fato, a liberdade das famílias, né? E que o Estado não venha com essa intervenção, né, nesse nível. E com essa polêmica toda aí que aconteceu, né, com a denúncia do FEL, que a gente viu isso também aflorar, né? Não só as questões que nós vamos entrar aí de tanto da questão esse termo que tem utilizado, né, a adultização das crianças, né, é um Uhum. termo bonito para falar, né, da sexualização precoce, né, a gente viu tanto essa questão quanto a questão da regulamentação, né, das mídias e também a tentativa, né, de diminuir o poder familiar, né, a autoridade parental, mostrando que, porque de fato, né, a gente acho que vai falar um pouquinho sobre isso também, em consequência e a irresponsabilidade de muitas famílias em relação a essa postura das crianças, né, muita responsabilidade e sim culpa de muitos pais, né, mas Uhum. a gente não pode, em detrimento de famílias que não sabem se posicionar corretamente, não sabem direcionar, não sabem fazer o seu papel, a gente não pode, né, destruir e tirar das famílias o poder que elas têm sobre os seus filhos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque vem todas essas narrativas junto com uma denúncia séria e importante, muito Uhum. significativa, né, da qual a gente precisa de fato olhar, mas com nuances um tanto quanto perigosas também, que é importante a gente olhar. Exatamente. Eu acho que é esse o ponto, né, que preocupa, né, os pais. Então veio uma denúncia. Eu sempre fico assim desconfiado, né, quando algo viraliza muito, Uhum, porque nós sabemos como a internet é um meio financiado, né, ao uhum, contrário do que muitas pessoas pensam que é espontâneo, que a liberdade é um meio financiado. uhum. Então, alguns dizem que a esquerda está se aproveitando desse vídeo agora para fazer o que eles querem fazer há muito tempo, né? Uhum.
ou seja, apagar a direita das redes sociais. Eles querem regulamentar a internet, Uhum. né, para que você falar o nome de certos candidatos. Se a Uhum. gente falar aqui, até vai cair a live. Ah, Se a gente falar o nome de certos candidatos, né, a gente seja penalizado, né, isso. de ficar sem acesso, de perder as nossas contas e até com multas. Então, há muito tempo o PT quer regularizar. Então, agora, eles pegaram esse vídeo, toda essa denúncia. Então, quando nós vemos Rede Globo se posicionando do lado do Felca, é, eu vi também sindicatos, né? Que sindicatos têm a ver, né? Com a infância, se posicionando do lado do vídeo do Felca. Então, alguns dizem que a esquerda está sendo oportunista, aproveitando a denúncia do menino, Uhum. aproveitando a denúncia do menino para, né, avançar com a sua agenda progressista comunista. Isso Uhum. é um perigo, né, realmente. Por outro lado, há quem desconfie do influencer, né, no Felca, porque nós percebemos o movimento dele na internet, né? Quem segue ele, que não conhece ele, tinha um perfil, né? Assim, um depressivo engraçado, né? Uhum. Que não gostava, não gosta de nada, não tinha prazer pra nada, e não estava nem aí para nada com o mundo. Todos os vídeos dele são assim, não estava nem aí para nada, né? O engraçado dos vídeos dele é isso, ele não se importa com nada, Uhum. né? Tudo eu não tô nem aí. Então Sim. isso ele fazia sucesso até o momento, mas nós percebemos, né, que ele, pelo público que ele alcançou, pela influência que ele tem, que ele trabalha financiadamente. Uhum. Então, recentemente, uma rede de academias financiou, né, o Felca para treinar. Né, e aí foram mostrando a evolução dele. Então, os vídeos dele, né, ele fez vídeos, né, voltados para esse tema. Sim. Então, sempre tem alguém que financia, né, aquilo que ele está fazendo. A partir do momento que ele alcançou uma popularidade, as pessoas contratam o seu trabalho e ele faz vídeos que fomentam aquilo. Sim. Então, algumas pessoas desconfiam, né, de quem estaria financiando, né, um roteiro desse, porque é diferente dos outros roteiros dele, é um roteiro muito bem estruturado, né, muito bem montado. Uhum. Então, uma dúvida, né, e nem eu e nem você não temos a resposta disso, mas temos, né, quem conseguir chegar nessa desconfiança, opa, peraí, né, Uhum. tem alguma coisa errada aí. Ou ele está sendo usado, ou Uhum. ele foi, né, realmente financiado, né, para Sim. fazer um vídeo desse que está colaborando com a agenda da esquerda. Uhum. Então, nós temos que ter um cuidado, né? Porque é um influencer que até esses dias, né, tem vídeos no perfil dele, para quem não conhece, dele beijando um outro homem. Uhum. Então, será que ele está preocupado mesmo com a sexualização das crianças, quando o público dele, né, em massa são adolescentes e ele colocava vídeo beijando outro homem, Sim. né? É, eu, Então, são dúvidas, né? eu não conhecia o Felca, né? Uma pessoa que eu não seguia, não acompanhava, né? E isso gerou realmente muitas dúvidas em muitas pessoas, né? O que eu vejo, assim, professor, alguns pontos, que é o que faz a gente pensar, será que ele está sendo usado? Ou será que ele está sendo, ou ele está jogando o jogo, né? Ou ele está fazendo parte Isso. do sistema, ele está fazendo parte do É a sistema, dúvida, né? Essa é a né? dúvida. Algumas coisas, às vezes, nos leva a pensar que talvez ele faça parte do sistema. Outras coisas nos fazem pensar que, de fato, ele está sendo vítima de um sistema, né? Porque Uhum. ele também, por exemplo, ele foi convidado, ele foi tentado ser, vamos dizer assim, né, contratado para fazer propaganda do jogo do Tigrinho. E ele se negou, né? Ele se negou, ofereceram um dinheiro altíssimo para ele divulgar o jogo do Tigrinho, né? Que a gente sabe que hoje muitos YouTubers, né? Eles ganham dinheiro, eles sobem, né? Nessa escalada nas redes sociais
por conta desses jogos, né, online. E ele foi totalmente assim, ele abriu mão do dinheiro que tinham oferecido para ele, não era pouca coisa, tá? Não vou lembrar agora de cabeça quanto foi oferecido para ele, posso dar uma olhadinha aqui para a gente ter uma ideia, mas eu vi essa reportagem falando e ele se negou. E ele também foi quem denunciou sobre os bets, sobre os jogos de tigrinho, né? Então, assim, ele teve posturas anteriores que nos fazem pensar que ele é uma pessoa que de fato estava querendo fazer uma denúncia séria, verdadeira, de algo muito sério, né? E acabou que a esquerda se aproveitou disso. Algumas pessoas questionam assim: ah, mas por que que a Damares denunciou e nunca teve essa repercussão? Por que que a Fontinelli denunciou e não teve essa repercussão? Inclusive, elas, além de não ter essa repercussão, tiveram processos movidos contra, né, Sim. por conta disso. Bom, o diferente delas, o Felca, ele não tem posicionamento político, né? Pelo menos eu não vi nada e também não vi ninguém falando que tenha achado alguma coisa anterior dele que, que mostrasse o posicionamento político dele. Então, Uhum. isso é um fator importante para porque eles puderam abraçar a Elka com o discurso da denúncia para fazer esse discurso da regulamentação. Diferente da Damares ou da Fontenelle, que tem um posicionamento político, né? Então elas jamais teriam esse apoio, né? Das mídias, dos artistas, né? Dos influenciadores da grande mídia, porque elas têm um posicionamento político que é diferente da maioria da lacrosfera, né? Que gosta de fomentar, na verdade, outras coisas. E assim, quem, quem acompanha já tem essa noção, né, de que a esquerda ela não tá nem aí para as crianças, Uhum. né? E são diversos pontos que nós poderíamos levantar aqui, como a própria questão de legalização do aborto, né? Então, assim, eles não se importam com a vida, né? A própria questão dos parlamentares de esquerda serem sempre os que são contra as leis mais rigorosas para os criminosos de pedofilia, de abuso sexual, de estupro. A esquerda, o próprio presidente não colocou, né, o cadastro de pedófilos para acontecer, mesmo depois de aprovado. Ele vetou várias situações importantes na lei. Então, assim, eles apoiam a transição de gênero, né? Então, essa mudança de sexo de crianças, né? Então, crianças 9, 10, 11 anos, né? Eles apoiam crianças em parada LGBT, né? Então, é muito claro de ver. Eu falo isso assim, não precisa nem ser você nem precisa se identificar com um partido ou com um lado político. Isso é uma questão lógica, né, de fatos. Né? Não vai até além de uma questão, de um posicionamento político. Né? É uma coisa que ela é escancarada. A gente consegue ver, né? E costuma ser, né? Essa postura costuma ser das pessoas de esquerda, de partidos políticos Uhum. de esquerda. Aí a gente vê que a política dos governos de esquerda são todos favoráveis, né, a esse tipo de situação. Então, até teve alguém que comentou aqui que viu ele fazendo um vídeo lá comemorando, né, o fim do X, né? Cadê? Eu não tô conseguindo puxar aqui. Cadê? Aqui. Acho que agora veio. Isso. Vi um vídeo dele comemorando quando Alexandre de Moraes bloqueou o X. Então, eu não, como eu disse, eu não seguia o Felca, não acompanhava, mas pelo que eu vi do perfil dele e até de algumas pessoas que comentaram a respeito do perfil dele, ele me parece ser aquele cara bem da zoeira, né? Vamos dizer assim. Então, é aquela pessoa que tem aquele humor um pouco mais ácido, né? E acaba fazendo
piadas de umas coisas que, vamos dizer assim, nem todas as coisas são politicamente corretas, Sim. né? Tem, eu acho que uma foto dele lá, que ele tá meio de mulher, vestido de mulher, com vestido, com peruca, maquiagem. Uhum. Parece que me foi algum vídeo que ele fez falando da base da Virgínia, que é uma influencer famosíssima, de uma base de uma influencer aí, de uma blogueira bem famosa. Então ele faz umas coisas assim meio na zoeira. Uma outra coisa Uhum. que eu lembrei é que ele denunciou aqueles vídeos NPC. Lembra que o pessoal ficava no TikTok lá. Era ridículo aquilo, gente. Eu não consigo nem entender direito aquilo lá. Mas as pessoas ficavam dando frutinha, comidinha, e a pessoa ficava lá Uhum. na live e ela ia ganhando dinheiro, né? Porque a pessoa colocava dinheiro. Elas passavam lá 8, 10, 12, 24 horas numa live, vestida de bichinho, e ele fez uma live dessa, e pela repercussão dele, por quanto ele atingiu, pela O visibilidade, alcance, né? o alcance dele, ele conseguiu derrubar as lives de NPC do TikTok. Então, assim, ele já fez algumas coisas muito interessantes, mas muito interessantes mesmo, que você fala assim, de uma maneira meio sarcástica, né? Com um certo sarcasmo, um humor Uhum. meio ácido, mas ele consegue trazer à tona coisas que a maioria das pessoas não conseguem, né? Ou não fazem, ou não querem, ou não tem esse alcance. Mas, Uhum. claro, eu sou um pouco sempre pé atrás também, viu, professor? Eu sempre tenho meu pé atrás quando alguma coisa assim surge repentinamente com toda essa mobilização, e aí a gente sabe com essa Sim. mobilização de turma que não defende isso de verdade, né? Então daí a gente fala, opa, tem alguma coisa errada. Duas coisas, eles usam isso para manipulação, usam isso também como cortina de fumaça, né? Uhum. Porque a gente estava num momento, politicamente falando, do país muito, muito assim, importante que as pessoas estavam acompanhando, e eu falo que essas pessoas que são capazes de defender o aborto, elas não têm escrúpulo algum, né? Então, assim, usar uma situação dessa, que é seríssima, como denúncia de pedofilia, para encobertar, para tirar, fazer uma cortina de fumaça de outros assuntos, para eles não custa nada. Isso para eles é irrelevante. Uhum. A gente estava num Sim. momento político em que o Congresso estava tendo toda aquela paralisação, aquelas obstruções, onde começaram a ter as sanções dos ministros, das leis internacionais, onde estava sendo negociado uma possibilidade de ser pautado o fim do foro privilegiado, a questão da anistia, enfim, coisas importantes. O impeachment, né, do ministro Alexandre de Moraes. Uhum. Muitas coisas importantes estavam acontecendo e de repente, pum, caiu feito uma bomba e todo mundo esqueceu do mundo. Ninguém Esqueceram do falava resto, né? nada, só falava, né, do vídeo do Pelca. E volto a dizer, importantíssimo, como a denúncia extremamente relevante, importante, né? E aí gera realmente toda essa dúvida, né? Toda essa coisa, será que é, será que não é, né? Então, o que que é importante? É importante a gente sempre observar, né? Observar tudo isso que o senhor falou também, né? Dessa questão desse movimento, quando a própria mídia começa a abraçar demais, pessoas que nunca se importaram com isso agora estão fazendo, né, a maior propaganda, a maior defesa, e aí é contraditório, porque todo o resto eles não defendem, né? Então aí você começa a perceber que de fato estão utilizando para manipulação. Agora, o Felca em si é que só o tempo eu acho que vai nos dizer, É. né? E conforme também a gente for vendo, hoje, quer dizer, ele ganhou mais visibilidade ainda. Então, muita gente também vai estar de olho, vendo qual é a postura, qual é o comportamento, e porque em momento algum, pelo menos, eu tenha visto, ele pediu a regulamentação das redes, né? Ele simplesmente fez Uhum. a denúncia
né? E até falou que as próprias plataformas, o que elas precisavam fazer era aplicar as regulamentações que já existem das plataformas, que elas só precisariam ser aplicadas, né? E então as plataformas deveriam agir de uma maneira coerente, correta. É claro, ninguém quer que esse tipo de conteúdo circule na internet, né? Uhum. Crianças, né? Assuntos relacionados tanto à pedofilia, sexualização precoce, enfim, toda a vulgarização, né, da criança. Então, as plataformas é que deveriam ter a postura correta, porque às vezes a gente, por tão pouco, né, a gente comenta alguma outra coisa, posta alguma coisa que não tem, né, 0,1% de, vamos dizer assim, de um assunto que seria prejudicial e somos barrados, né? Então, assim, a plataforma com certeza poderia barrar esse tipo de conteúdo, né? E Uhum. punir as pessoas que postam e consomem esse tipo de conteúdo, né? Mas muito pelo contrário, o próprio Felca, no vídeo dele, fez um perfil novo e a plataforma começou a entregar para ele material, conteúdo relacionado a crianças se expondo na internet, né? Então a plataforma ela trabalha a favor. Por quê? Porque isso gera dinheiro, né? Uhum. Exatamente. Bom, eu acho que você definiu bem, né? Chegamos nesse ponto, né? O Felca tem situações, né, em Uhum, que ele parece, né, manipulado, mas também tem situações que parece que ele, né, foi virtuoso em denunciar algo que todo mundo estava vendo. uhum. Agora, falando da denúncia em si, é uma denúncia justa, né? Porque Justiça? realmente é uma coisa que os pais, Uhum, né, nós cristãos, muitas vezes, eu tenho a impressão que as pessoas fingem que não estão vendo, né? uhum, Fingem que não estão vendo. A gente se escandalizou com o vídeo, né? Porque o vídeo ele vai ao extremo da sexualidade, uma sexualização precoce. uhum. Mas existem, né, outros tipos de adultização, né, que os próprios pais estão fazendo com os filhos. Exato. Há uma pressa de que a criança saia logo da infância, né? Uhum, Então eu vejo que quando nós éramos criança, até os 7 anos, a nossa preocupação era brincar, né? uhum. Era brincar. Hoje eu vejo já crianças com 7 anos, eu atendo muitas famílias, né? Crianças estressadas, né? Pelo acúmulo de atividades. Uhum, E então nós queremos ampliar um pouco mais aqui o tema do Felca, né? Pegamos o título, né? Adultização, porque está se falando uhum, muito, mas também falar disso, né? De que se tornou um crime ser criança, não querem mais deixar as crianças serem crianças, né? uhum, A criança é alfabetizada precocemente, e aí ela tem um monte de atividade, ela quase não fica mais em casa, né? Você leva ela para o inglês, você leva ela para natação, você leva ela para o judô, você leva ela não sei para onde, é aula, 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 uhum, obrigação, obrigação, e a gente tem visto, né, crianças já com problemas que só adulto deveria ter, né? uhum. Preocupações, cansaço que só adulto deveria ter, né? Cansaço mental das crianças. Então há uma adultização, né, mais perigosa ainda, porque essa adultização que nós falamos, não podemos dizer assim, não, mas essa não corrompe, essa não sexualiza, mas acontece que uma leva a outra, Sim. né? Porque quando a criança ela é deixada ser criança, o intelecto dela, a fantasia dela é protegido pela pureza. Uhum. É protegido pela pureza. Eu falava ontem, né, numa aula, ontem não, anteontem numa aula, que quando eu era criança, ouvia aquelas músicas dos Mamonas Assassinas
E, gente, aquilo ali já era uma coisa horrível, né? É como que o Felco está denunciando agora. E tinha aquele grupo El Chan, com aquelas mulheres seminuas na televisão o dia inteiro. Aham, Então, nós tínhamos coisas horríveis também na nossa infância. Mas eu penso engraçado que até eu me tornar jovem, eu nunca percebi como eram ruins aquelas letras Mamonas Assassinas. sim. Eu não percebia como, né, aquilo que passava na televisão no domingo à tarde lá, né, como aquilo era ruim. Hum, Porque enquanto você é criança, mesmo que alguém te exponha a esse tipo de conteúdo, mas você não sabe o que é aquilo, uhum, a pureza está te protegendo. Então, a própria inocência da criança, a própria pureza da criança, ou seja, manter ela por mais tempo no universo infantil, uhum, não digo para deixar ela, né, crescer e não se tornar adulto. Eu aham, digo deixar ela crescer no tempo certo, né, na idade certa. Ela é protegida pela pureza. Agora, quando nós aceleramos, nós colocamos compromisso, 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 obrigação, obrigação, e queremos que o nosso filho seja o melhor, que o nosso filho dê resultado, né? Nós transformamos a nossa casa numa empresa, né? Todo mundo tem que dar resultado, então o filho também tem que dar resultado. Nós tiramos a criança da pureza, tiramos a criança da inocência, colocamos a criança para o mercado, uhum. né? Colocamos a criança para o mercado, à disposição do mercado. E aí ela vai ser vítima do quê? Do que o mercado oferece. O mercado oferece sexualidade, né? Sensualidade, consumismo. Uhum. Então nós também, né? A gente vê lá o Fel que quer denunciar e quer que aquelas pessoas vão presas. Mas muitas vezes nós na nossa casa também, né, estamos adultizando os nossos filhos. Então eu acho assim, é um alerta, né, o vídeo do Felca. A denúncia é justa, né, Michele? Uhum, é. A denúncia é muito justa e esse é um fator muito importante, sabe, professor, que faz a gente refletir. Porque, bem, isso, as pessoas, muitas indignadas, né, com o vídeo do Felca, é, que onde já se viu, né, crianças sendo exploradas daquela maneira, sendo expostas daquela maneira, mas não é uma, tô falando aqui, tá? Não é um julgamento, mas é algo para a gente prestar atenção, né, e fazer essa reflexão. Quantas vezes, né, nós, sem percebermos, né, pais, mães, colocamos os filhos em situação de, de sexualização precoce, né, de tirar a inocência dessas crianças, de levá-los para uma situação que ainda não é o momento, né? Eu tenho um menino que vai fazer 12 anos, tenho uma menina que vai fazer 10, né? E agora tem mais um menininho de 3 Três meses. filhos. É, Três filhos você tem. quatro, quatro, na verdade, que o terceiro está no céu. Ah, Então, assim, a gente sempre tentou, sabe, que vivenciassem as suas fases, né? Sem acelerar esse processo, né? E hoje é cada vez mais difícil. Por mais que a gente faça todo esse movimento, ainda assim a gente percebe o quanto é difícil, né? Porque tem os amiguinhos, porque tem a influência, né? Tem a escola, tem as pessoas com quem eles acabam convivendo. E, claro, tem a referência de casa, mas a gente sabe que quando vai chegando, principalmente nessa fase da pré-adolescência, né, já começa a questão do pertencimento e a gente vai sentindo de fato as dificuldades, né? Mas é muito importante a gente deixar que as crianças sejam crianças, né? E principalmente, eu acho que com as meninas ainda é mais, né? Isso acontece de uma maneira ainda mais precoce, né? é. Então, essa questão de maquiagem, essa Uhum. roupa, de calçados, de acessórios, tudo parece um mini adulto, né? É É. difícil, eu falo, eu sempre encontrei dificuldade para comprar roupa para minha menina, porque a gente vai nas lojas e você não encontra roupa de criança. Você encontra Uhum. roupa de uma mini mulher, né? É. É, e até assim, vamos, diga de passagem, né? Roupas que nem uma mulher deveria usar, né? Muitas vezes. É.
Exatamente. Roupas Você vê que aí há uma engenharia social, né? exatamente Porque assim. a criança cresce achando que aquilo é normal. Exato. Então, assim, roupas extremamente, né, agarradas, decotadas, curtas, com barriga de fora. E, gente, aqui não é um julgamento, tá, de quem usa, é uma reflexão, de que passe a tratar o nosso corpo com mais pudor, com mais valor, né? Que a gente não exponha tanto o nosso corpo assim. Não é uma questão de, ai, ser careta, né? Não é nada disso. É que é possível nós, mulheres, né, nos vestirmos de uma maneira e a gente não precisa expor tanto assim o nosso corpo, né? E Uhum, aí, sabe, professor, eu tive todo o meu processo assim, né, de conversão, né, de voltar para a igreja e tudo mais. uhum, E aí muitas dessas coisas também que eu anteriormente, quando mais jovem, não me dava conta também, né? Como o senhor comentou da questão das músicas que a gente ouvia, né, de falar, nossa, eu amava os Mamonas, meu Deus, como eu chorei quando eles morreram. Então, assim, essa questão também da vestimenta, do que a gente escuta, do que a gente veste, do que a gente lê, do que a gente assiste, isso tudo vai criando uma referência para os nossos filhos. Então, como uhum, a gente quer que os nossos filhos tenham uma postura, se, né, meus filhos me veem vestido com um shortinho de 4 dedos de comprimento, né? Andando na rua desse jeito, com decote, mostrando tudo, com cropped, com barriga de fora. Então, assim, qual referência que eu vou criar para minha filha? Aí não adianta na hora que ela começar a entrar ali na adolescência, na pré-adolescência, ali com 12, 13 anos, eu falar assim: não, você não vai sair de casa, tá quase pelada. Uai, mas qual foi a referência que ela teve, né? Então ela falou: uai, mãe, mas você anda desse jeito. Eu sempre andei desse jeito, agora eu não posso mais andar desse jeito. Então, é importante a gente criar essa questão na cabeça das meninas, não que dos meninos não, mas é que eu vejo que das meninas é muito mais forte essa questão, né? De que ela é criança, que ela tem que usar roupa de criança, que ela tem que usar calçado de criança, que não é apropriado para ela se maquiar, né? A minha, ela faz balé já há uns 4 anos. Ela, desde pequenininha, ela pediu para fazer balé, ela gosta do balé, ela ama o balé. Pra gente até chegou um momento assim que a gente ficou um pouco, será que a gente deixa continuar no balé? Será que não? Né? Porque a gente tem um pouco de medo, porque a gente sabe que a música ela pode te elevar, é, ela também pode te rebaixar, né? A dança. E assim, a gente já gostou que ela escolheu o balé, porque o balé já é um pouco mais clássico, né? As músicas, as coreografias, a dança. Mas a gente sempre tem essa preocupação, né? E então, eventualmente, claro, né? Ela tem apresentação, tem 2 apresentações maiores no ano, e elas, né, usam todo um figurino, elas fazem o cabelo, uhum, fazem uma maquiagem, mas ela sabe que é para um momento pontual e específico, né? sim, É claro que pede, porque vê as amiguinhas, né? Esses tempos ela é, chegou, mãe, eu posso colocar a unha postiça? Eu falei, não, querida, pode. Ela vai fazer 10 anos, entendeu? nossa, Eu falei, não, não pode. Ai, mas não pode ser aquela unha, não sei o quê. Eu falei, não pode. Ah, mas a fulana na minha escola usa. Ai, não sei quem usa. Eu falei, Elô, eu sinto muito que as suas amigas já nessa idade estejam usando unha, uhum, unha comprida. Eu falei, porque não é adequado para uma menina dessa idade estar usando unha comprida, né, unha postiça, maquiagem, né? E aí tem as questões hormonais também. Muitos pais não sabem, né? Mas o quanto isso interfere numa puberdade precoce, né? uhum, Então, esses cosméticos, eles têm disruptores endócrinos, então eles podem levar a uma puberdade precoce, sim. Então, é muito triste, né, professor? Porque a gente vê que, infelizmente, a gente vem realmente numa sociedade que cada dia mais tem transformado as crianças em mini adultos. Não sim, deixa de
crianças se comportarem como crianças, né? Querem que elas se comportem como um adulto, até É, o comportamento, né? Não é que criança a gente não vai educar, que a gente não vai ensinar, que a gente não vai corrigir, mas criança é criança, né? Não vai criança é criança. comportar como um adulto, né? Sim, E, e é importante que eles brinquem, que coloquem para brincar, que corram, que façam uma atividade esportiva. Não é fácil, a gente sabe. Eu sei aqui, olha, é um sufoco. É um sufoco e, olha, eu e meu marido, a gente sempre gostou de esporte, a gente sempre incentivou as crianças, mas eles são de uma geração que é impressionante. É impressionante como é difícil, né, fazer com que eles façam essas coisas, né? Parece que tudo ao redor convida as crianças a viver nos vícios e não nas virtudes, uhum, é, né? Como é difícil. sim. E é assim, interessante, né, você está falando isso porque realmente os pais não percebem, né? Eles compram, né, a maquiagem para menininha, né? A gente Compram. foi recentemente agora, né, saindo do mês de junho e julho, as festas juninas, Uhum. e as meninas, né, todas, como você falou, são mini adultas, né, com Uhum. os vestidinhos curtinhos, Uhum. né, vestida já, não era como uma caipira ou como uma sinhazinha que Ah, deveria ser, né, mas como uma piriquete, né. exato. Eu via com dor no coração. Eu tenho 4 meninos, né, e queremos, né, temos vontade de ter uma menina, mas eu olho, né, para essas crianças sempre como se fossem todos meus filhos, né? Sempre Ah, olho para as crianças assim, porque a gente que é pai, você sabe, né? Você é mãe também, né? A gente vê, a gente não quer para as outras crianças o que a gente não quer para os filhos da gente. E aham. aquilo que é bom, né, que a gente descobre, como eu aqui eu descobri, né, os benefícios dos contos de fadas, educando meus filhos com os Hum. contos de fadas aqui em casa. Quando a Uhum. gente começou a perceber o que os contos faziam com as crianças, a gente começou a querer isso para todo mundo. Ah, E aí foi chegando mais criança no centro, foi chegando online. Hoje já somos mais, né, de 2.000 famílias, né, que eu ajudo a educar os filhos até os 7 anos com contos de fadas. Então a gente vê todas as crianças como nossos filhos. A gente pensa assim, nossa, eu tenho que falar disso aqui para todo mundo. aham. E quando a gente vê algo errado, a gente sente, né? Pensa, poxa, né? Que dó ver uma criança assim, né? Com uma roupa tão curta, usando batom, como você falou, né? Da Uhum. química que existe, né? Uhum. Essa química, ela faz mal até para uma mulher adulta, né? Uhum. A gente não. Você é da área da saúde, então você pode falar com propriedade, né? Como a maquiagem, né, faz mal, até o shampoo, o sabonete tem uma química, né, que nos faz mal. Aqui em casa a gente procura tudo mais orgânico, né, Uhum. mas as pessoas não têm noção disso. Então, para que a menina fique mais bonitinha, né, para que ela fique, né, uma princesinha, os pais vão, né, dando esses acessórios, vão, né, gastando e não percebem que estão fazendo mal, né, estão Uhum. fazendo mal para as meninas, né? Os meninos têm outras coisas que os pais fazem, né? Mas então são coisas assim que realmente a infância não precisa disso, Exato. né? Eu acho que é uma coisa em cada fase, né? Uma Exato. coisa em cada fase. Achei interessante quando você falou, né, que tua filha pediu a unha postiça, você falou, olha, felizmente, né, não, você ainda não tem idade para isso. É uma coisa tão simples que os Uhum. pais não têm mais coragem de fazer, né? Exato. Dizer um não para o filho e explicar por que ele não pode usar aquilo, né? E eles Exato. vão levando, levando e vão querendo agradar, porque o trabalho nos toma todo o tempo, Uhum. então nós carregamos um remorso, né? De Uhum. não ter tempo para o nosso filho. A Sim. gente sai 6 horas da manhã para pegar ônibus, pegar metrô, passa o dia no trabalho, de tarde mais um tempo de deslocamento, a gente chega já está noite em casa, Uhum. e aí nós, no fundo, temos esse remorso, né? Quer Porque a gente compensar. sabe que é compensar, e aí acaba fazendo tudo que o filho quer. E Uhum. esse remorso é porque a gente sabe o seguinte, que no dia, né, que o Senhor nos chamar, nós não vamos olhar para trás e dizer assim, nossa, como eu queria ter passado mais tempo com o meu chefe, Uhum. né? Como eu queria ter passado mais tempo com os meus colegas de trabalho, como eu Uhum. queria ter vendido mais. O dia que o Senhor nos chamar,
nós vamos pensar, né, como eu queria ter passado mais tempo com a minha família. Sim. Então, no fundo, nós sabemos que é isso o mais importante, né? Os nossos filhos. Então, a gente sofre com esse remorso. Então, quando a Uhum. criança pede alguma coisa, a gente quer dar. A gente Uhum. sempre quer dar o melhor, quer dar o que a gente não teve, Sim. né? E não percebemos que muitas vezes, né, por essa falta em nós, né, nós acabamos prejudicando os nossos filhos, né? Exato. Acabamos acelerando a infância deles, né? Sim. Porque tornamos eles consumidores, né? Exato. Eu até aproveito, professor, para parabenizar, né, o trabalho que o senhor faz aí com Obrigado. parte da literatura, né, com as crianças e como que a gente realmente carece desse tipo de trabalho, né? Porque essa é uma outra dificuldade que as famílias encontram, porque às vezes elas até querem fazer, dar algo diferente para as crianças que enriqueçam de fato, né, a inteligência, a alma, né, desenvolva as virtudes nas crianças e elas não sabem nem por onde começar, né? Não tem Exatamente. de boa leitura, de boa literatura, de bom material, de bom conteúdo, não sabe se aquilo lá é bom ou não. E a gente vê, às vezes, me dói o coração, porque às vezes a gente vê assim alguns pais falando, nossa, meu filho adora ler. Nossa, ele leu todos os diários de um banana. A coleção É, inteira. Aí você fala misericórdia. é, Então, assim, é não triste, né? Mas tem falta, bastante desse. falta referência, né? A Falta referência referência. de coisas boas, né, para dar para as Uhum. crianças também. Os pais pensam assim, que o importante é a criança ler. Ah, Uhum, ele está lendo, né? Depois eu só troco o livro. Mas não é, né? Então, assim como existe o livro que edifica, uhum, existe o livro que destrói a exato. criança. Uhum, Então, o importante não é só ela ler, uhum, né? Ela precisa ler as coisas certas, na idade certa, precisa ler as coisas boas, né? sim. Ver as coisas belas nos livros. Então, assim, nós temos duas formas de apresentar o mundo para as crianças. Uma é expô-los ao mal, Uhum, né? Deixá-los eles abandonados em uma situação de perigo, e outra é contando histórias. Então a literatura ela serve para isso, né? Por que sim, que um idoso tem muita sabedoria, independente se ele leu ou se não leu? Porque ele viveu muito. sim. Então ele já sabe, ele já conhece o cara de pau, ele conhece o mentiroso, ele conhece o enganador e ele já fica longe. A criança não. A Uhum, criança, o enganador oferece uma pipoca, um pirulito para ela, né? E ela acha que a pessoa é boazinha, porque está sim. dando um presente para ela. É, Então, a criança que é educada nos contos de fadas, além dela desenvolver a virtude, ela desenvolve, né, um senso de perigo, porque ela uhum, sabe que existe bruxa, existe lobo, né? Então, sim. ela vai criando uma noção do mal Uhum, e ela vai aprendendo a repudiar o mal, porque ela vê que o mal sempre mata, o mal devora, o mal destrói, e ela vai aprendendo a amar o bem. Então, ela vai, né, separando o bem do mal, primeiro na imaginação dela. Só que uhum, nós sabemos, o intelecto, ele faz abstração na imaginação. sim. O intelecto não lê os nossos sentidos, o intelecto lê a nossa imaginação. Então, o que eu vejo não vai para o meu intelecto, o que eu vejo vai para a minha imaginação. O que eu Uhum, ouço não vai para o meu intelecto, vai para a minha imaginação. Na imaginação, o intelecto faz abstração. uhum, Então, quanto mais rica a imaginação da criança, mais inteligente ela se torna, né? uhum, E por isso que a literatura infantil ela é pedra fundamental, uhum, né? Ela é importantíssima. O pessoal fala, mas você só trabalha literatura aí? Não, nós temos a melhor matemática do mundo, nós temos português, nós temos latim para as crianças, nós temos grego. uhum. Acontece que começa tudo pelas fábulas e os contos de fadas, né? Até mandaram uma pergunta aqui, ó, Giza, se adolescentes de 13 anos podem ser educados através dos contos de fada ou já passou o tempo? Podem, podem. Não é a melhor idade é até 7, 8 anos, os contos Uhum, de fadas, porque a criança é mais simbólica. uhum, Então ela está protegida pela pureza, como eu falei. uhum. Então a criança vê lá, por exemplo, o João e Maria matar a bruxa e ela não vê aquilo como um assassinato. Aham, Ela vê aquilo como o bem vencendo o mal. Só uhum. isso. Porque a pureza protege ela. Igual eu falei, nós ouvíamos a música dos Mamonas Assassinas e não percebi que aquilo era o inferno. Né? Então a criança vê o conto de mal e ela só vê o simbolismo que tem ali.
né? Uhum. A criança de 13 anos, ela já vai ver, por exemplo, a Maria, ela já vai se questionar, peraí, João e Maria mataram a veinha lá, botaram ela no fogo, né? Mas, né, nada impede, né? Nós temos o trabalho do professor John Senior nos Estados Unidos. Ele dava aula, né, numa universidade e os alunos começaram a virar hippie. Uhum. Os alunos que eram caipiras começaram a virar hippie e se perder em drogas, sexo livre e tudo mais. Então ele criou um programa de literatura para os alunos, para tentar ajudar, tentar fazer a parte dele. E aí, de repente, nesse programa de literatura, os alunos começaram a abandonar o movimento hippie e se converter ao catolicismo radical. Quando Uhum. eu digo radical, não é no sentido, né, ruim da palavra, mas assim, levar a sério, tão a sério o catolicismo, que eles Uhum. começaram a trancar a faculdade para entrar no mosteiro, para entrar no convento, para ser padre, para ser Uhum. freira. Sim, Né? E hoje nós temos muitos padres nos Estados Unidos, temos já, eu acho que 3 ou 4 bispos que passaram pela experiência do John Senior, olha né, de só. ter estudado literatura. E o interessante é que o John Senior ele foi acusado de proselitismo religioso, foi afastado da faculdade um tempo, investigaram ele e chamaram ele de novo, falaram, está aqui teu emprego de volta, porque nós olhamos tudo que você fez e você não falou de Jesus. Você não Uhum. falou de catolicismo, então nós não sabemos como é que os teus alunos viraram tudo católico. Aham. Então você veja a força da literatura clássica, né? Sim. Mas o que eu queria falar é responder essa aluna aí, né, do conto de fada para 13 anos. Porque quando o John Senior foi ler os grandes clássicos com os alunos, ele percebeu que os alunos não conseguiam entender. É Uhum. igual quem não é acostumado, vai pegar lá o Dom Quixote de La Mancha e vai começar a ler. Você vai achar aquilo pesado, você vai achar aquilo chato, você não vai conseguir. Então Uhum. existe um treino que é feito desde a infância para você chegar na adolescência, na juventude e ler os grandes clássicos. Então Uhum. os pais falam, professor, eu dei os Lusíadas para minha filha de 13 anos e ela odiou. Por quê? Porque ela não conhecia, não foi preparada por outras histórias para ela amar, gostar dos Lusíadas. Então, o que o John Senior fez? Quando ele viu que os alunos não entendiam os clássicos, ele começou a ler com eles as histórias fantásticas. O que são Uhum. as histórias fantásticas? São histórias como Peter Pan, Pinóquio, Alice no País das Maravilhas. São essas histórias mais compridas que os contos de fadas. Aí Sim. ele percebeu que nem isso os alunos entendiam muito bem. Então ele começou a ler o que se lê até os 7 anos, que Uhum. é chamado de Contos Maravilhosos, que é Aham. o nome técnico que se dá para os contos de fadas. Sim. Então, aí os alunos começaram a amar os contos de fadas, começavam a discutir em sala de aula, e pensar, nossa, você viu que incrível essa história aqui da Rapunzel, né? A bruxa subindo pelo cabelo dela representa os maus pensamentos. Olha. Depois que vem o príncipe, são os pensamentos nobres, o príncipe é a nobreza. Então, quando Rapunzel começa a pensar coisas boas, é o príncipe subindo. Então, na verdade, essa história é a mente humana, né? Que está Aham. lá trancada numa torre, que lindo, né? E eles começaram a gostar dos contos. Aí eles começaram a ler os livros adolescentes e aí eles leram os grandes clássicos. Então ele preparou isso. Aí ele criou um programa, né? Que ele chama de os Good Books, Uhum. que converteu em massa, né? Mas aí, no primeira turma de 200 alunos, foram 194 vocações religiosas, né? Ele esvaziou a faculdade. Todo mundo queria ser padre e freira, por causa dos clássicos. Então, dá para ler os clássicos com uma pessoa de 13 anos? Dá, né? Uhum. E depois as histórias fantásticas, porque ela precisa dessa preparação para ler os grandes livros. Senão Sim. ela vai ficar lendo Harry Potter, que não chega em lugar nenhum, né? Aham. Porque é bonitinho, porque é a história do momento, porque não sei o quê, porque tem o filme, né? Eu gostei do filme, agora eu vou ler o livro, Aham. mas que na verdade não edifica nada, Sim. né? Não edifica nada, mas essas são leituras fáceis, por isso que fazem sucesso no dia de hoje, porque as pessoas não são mais preparadas para ler O Senhor dos Anéis. Aham. Então elas leem o Harry Potter e acham aquilo fenomenal. Uhum. Na verdade, ninguém percebe, porque o nível dos nossos jovens está muito baixo. Por Hum. isso que eles amam tanto Harry Potter. Né? Uhum. Então é tudo reflexo, né? O que a gente tem lá na adolescência, como essa aluna de 13 anos, daquilo que a gente não fez na infância. Sim. Perfeito. Eu acho muito bacana, professor, porque é de fato um trabalho que quase não tem
né, a gente percebe, eu às vezes recebo mensagens de pessoas perguntando, e algumas pessoas que eu conheço que têm boas referências, assim, eu indico, uma delas é o senhor, né? Eu sempre Que falo, bom, muito obrigado. vai ali, que ali você vai encontrar coisa boa, né? Porque, de fato, né, a gente precisa entender que é trabalhoso, mas é papel dos pais, né? Fazer Uhum, a formação das crianças, falar o não quando precisa, né? E mas vai valer a pena, né? No dia que vai Deus sim, nos chamar, a gente vai ter cumprido com o nosso papel de ter com educado certeza, né? Com certeza. também, né, colocá-los no caminho para que eles encontrem, né, a salvação, a santidade, né? E Uhum, formar uma criança não é fácil, educar um ser humano não é fácil, né? É muito trabalhogente, é mas é verdade. muito gratificante, né? E se Deus permitiu, né, essa dádiva, que a gente saiba aproveitar bem também, né? E educá-los corretamente. Uhum, sim. Bom, Simone, antes de te passar a palavra para as considerações finais, né? E antes de te agradecer também, só lembrar o pessoal, né, que ficou interessado aí, o Centro de São Vítor está com as matrículas abertas para o Contos Maravilhosos. Como educar os filhos do 0 aos 7 anos com os contos de fadas. Né? Então, esse é o nosso carro-chefe, né, o nosso curso principal, e uma vez por ano nós damos 40% de desconto nesse curso. Então, até quinta-feira, o Contos Maravilhosos está, né, com uma promoção de 40%. É só clicar no link que está aqui na bio do Centro Hugo de São Vítor. E ainda vai ganhar alguns bônus, como uma aula de como ensinar português até os 7 anos e Uhum. como ensinar a melhor matemática do mundo, né, até os 7 anos, ou seja, preparar a criança para os cálculos. E tem mais bônus ainda, né? Tem um bônus que eu vou dar, é como organizar, como planejar a rotina de uma criança. Uhum. Né? Isso vai ser um bônus, uma aula ao vivo que os alunos terão comigo. E tem mais coisa lá, né? Quando o pessoal clicar ali no site, vai entrar, né, lá na página do curso e vai ver que tem mais bônus, mais benefícios, né, para incentivar aí vocês a virem ser nossos alunos também, né, e aprender a educar os filhos nas virtudes através dos contos de fadas. Michele, muito obrigado. Né? Eu vou deixar você fazer as considerações finais. Né? Muito obrigado mesmo, né? Aí com o bebê pequeno. Você tá de licença do mandato agora, né? De Não, vereadora? peguei licença maternidade, eu peguei só uma licença pessoal de 60 dias. Aí Nossa, abri mão do meu salário esses 60 dias para poder ficar com o bebê. E aí agora eu já retornei, né? nossa, olha só. Eu vou nas sessões, ele vai comigo, né? Porque eu tô amamentando. Aham, E aí, porventura, em alguma ocasião que tenha necessidade, eu posso fazer de forma remota, mas às vezes eu tenho participado de forma presencial e tem dado certo. Tenho conseguido levar ele comigo e conciliar aí a rotina. Enquanto é pequeno é fácil. Na hora que começar a crescer fica mais difícil. nossa. Que exemplo, né, de parlamentar, de vereadora, né? Que Deus Imagina, abençoe você e que venham mais como você, né? amém. E estamos torcendo para você ser nossa deputada no Paraná, né? Nossa deputada federal, que Deus, vereadora só tem vantagem para Londrina, né? Nós queremos que você ajude todo o Paraná aí, com a sua luta, com a sua garra, né? Estamos aham, rezando, né, para que você, né, logo seja também deputada, né? Se aham. Deus quiser. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, professor, obrigado a todos que acompanharam, né? Eu até acho que a gente pode, numa próxima, fazer uma outra live também, falar sobre outras questões, porque eu vi aqui uma pequena discussão, né, sobre a Do questão aborto, né? A gente fingiu que não viu, mas viu, né? do tato. E, meu Deus do céu, e a gente vê, né, como que a gente tem muita, muita coisa para falar ainda sobre o aborto, que é uma coisa, né, Uhum, assim, eu acho que muito importante, porque eu acho que é onde tudo começa. E aí, quando a gente uhum. começa a compreender a defesa da vida, a gente entende as outras coisas também, né? E Uhum. então, numa próxima oportunidade, quem sabe a gente consegue conversar sobre esse Vamos assunto. marcar, vamos marcar.
E Deus abençoe o trabalho do senhor, né? Que prospere cada vez mais, que ajude cada vez mais famílias e que as famílias aí que nos acompanharam não percam essa oportunidade aí que vocês estão fazendo para poder adquirir, né, o curso e trilhar um bom caminho, né, com os seus filhos, que com Uhum. certeza vai valer muito a pena. Sim, muito obrigado, Michele. É Dr. Fernando, seu esposo, né? Isso, Ah, sou bom com nomes. Você me falou aquela vez aqui verdade. no Congresso dos Médicos, né? Então, um abraço para o Dr. Fernando aí pelo apoio, né, que deu também, né? Que Deus abençoe aí o seu mandato e a sua família. Amém, Nos amém. vemos então, nos vemos em uma próxima com a graça Com de Deus. certeza. Deus abençoe Obrigado a você. todos que acompanharam a live, né? E não esqueçam, cliquem agora mesmo no link e venham ser alunos do professor Robson. Isso aí. Não vão se arrepender. É. Obrigado, Michele. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deus abençoe.